Saudamos mais uma vez a igreja aqui presente e aquela que se encontra certamente nas suas casas. Agora tranquilizei-me um bocadinho quando vi ali o relógio 8 menos 10. Estou tranquila, não é? Mas não é bem assim. Temos aqui o fuso horário ainda está na hora antiga, mas de qualquer maneira a reflexão que vos trago não será muito longa. Ao olharmos para aquela imagem, certamente que todos identificamos, pelo menos, a que é que se destina ou que cerimónia será aquela, não é? Se formos realmente só pela estatueta dourada, facilmente nós chegamos à identificação da cerimónia dos Oscars, ou chamada também a cerimónia dos prémios da Academia. E realmente esta cerimónia visa premiar todos aqueles que são protagonistas, são atores, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na rede cinematográfica e certamente as conquistas de produção que alcançaram em termos de cinema. E esta cerimónia tem, os prémios são entregues, é realmente uma cerimónia mediática. É interessante que a cerimónia dos Oscars já tem bastantes anos, mas outras cerimónias foram inspiradas nesta cerimónia, como por exemplo, em termos de televisão, os Emmys, ou em termos de música, os Grammys. Pronto, mas eu vou-me focar um bocadinho mais na cerimónia em si dos Oscars. E aqui nós vemos que há pessoas que até em termos de, apesar do fuso horário, não se importam de estar à espera desta cerimónia. E realmente no passado dia 25 de abril, eu tive que ir pesquisar porque nem sabia que já tinha acontecido, mas realmente no passado dia 25 de abril foi a noite dos Oscars. Foi um ano em que vimos que a pandemia adiou muitos eventos, sobretudo cancelou muitas cerimónias presenciais e esta foi uma delas. E, portanto, aquilo que atualmente já estamos muito habituados de serem cerimónias ou eventos que são via Zoom, ou seja, através de um ecrã, mas que não têm certamente a mesma visibilidade. Se calhar muitos dos atores aparecem no ecrã só em termos da sua face e depois até podem estar de pijama ou de fato de treino. Ao contrário desta cerimónia que certamente tem um glamour, tem a chamada passadeira vermelha, não é? E realmente aconteceu em abril. Foi uma noite atípica, em tempos ainda em que estamos com a pandemia do Covid, mas aqueles que viram, ou se formos buscar certamente alguns trechos desta cerimónia, vimos que, ao contrário de outros eventos, aqui todos os atores, protagonistas, realizadores estavam sem máscara. E porquê? Porque realmente foram todos testados previamente, mas puderam estar ali numa cerimónia como estariam noutros anos em que não havia pandemia. Mas realmente o dourado, o glamour e muitas vezes até a própria, se calhar até um bocadinho de extravagância ou ousadia e a riqueza, sobretudo a riqueza, marcam esta cerimónia de exuberância. Estas estatuetas douradas, que são almejadas por muitos que estão envolvidos nesta vida de cinema, e depois, na passadeira vermelha, desfilam personalidades que depois são nomeadas para os prémios. E os prémios têm várias categorias, desde o melhor filme, a melhor banda sonora, o melhor realizador, o melhor ou a melhor atriz, enfim,
tem muitas categorias. E depois, as diferentes personalidades, quando são graciadas com esta estatueta, certamente, o sucesso e a admiração por aquilo que concretizam é então finalmente premiado e reconhecido. Então, ao nível do cinema, há algumas classificações, obviamente que eu não sou nenhuma expert nesta área, mas gostaria de frisar, e porque isto tem a ver certamente com a meditação que gostaria de transmitir, que temos, pelo menos eu vou só frisar estas 3 categorias, temos o ator principal, ou a atriz principal, o ator secundário, ou atores secundários, e depois os figurantes. E realmente o ator principal é onde gira toda a história. Portanto, este é o personagem que é mais bem desenvolvido na história. Facilmente, se nós virmos um filme, identificamos quem é o ator principal, o personagem principal. Depois, o ator secundário ou a atriz secundária ajuda a dar mais complexidade à história, a enriquecer o próprio enredo, permitindo assim diferentes aspectos possam ser assim explorados e auxilia no desenvolvimento de toda a história. Então, e os figurantes? Realmente os figurantes acabam por ser personagens com um papel ilustrativo, não têm propriamente uma relação direta com o enredo, mas são usados apenas para compor todo o cenário ou toda a trama daquele filme. E depois, como já vimos há pouco em algumas imagens, a passadeira vermelha, que não está só vocacionada agora só para os Oscars, mas muitos outros eventos se fala muito da passadeira vermelha. E as estrelas, ou os VIPs, os ricos, os belos, aqueles cujos nomes se destacam, vão desfilando neste tapete durante algum tempo e são eles atores, são eles cantores, são eles muitas vezes até personalidades do desporto, da TV, da moda. Quais são então atualmente, prezados irmãos, prezados amigos, os valores que definem a base do comportamento humano? Quais são realmente, o que é que significa ser grande ou ser uma estrela neste mundo? Infelizmente, na nossa sociedade, muitas vezes, são apreciados então o orgulho, a fama, a riqueza, o sucesso e a vaidade. É isto que desfila nas passadeiras vermelhas, não só nestes eventos, mas em outras situações também. Mas esta é a essência da natureza humana. Todos incorremos nestas situações de querermos, no fundo, aquilo que é a natureza do coração do ser humano, que brota o sentimento de ser notado, de estar em destaque, de ser admirado. E estes sentimentos não deveriam certamente não deveriam acontecer, pelo menos, naqueles que se dizem seguidores de Cristo. Mas o que é certo é que acontece. E se formos abrir a nossa Bíblia, em 1 de João, capítulo 2, e vamos ler o verso 6 e o verso 16. Aqui o apóstolo João vem realmente mostrar um bocadinho aquilo que não deveria ser a realidade do cristão. 1 de João, capítulo 2, verso 6 e o verso 16. Então diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então temos realmente aqui o contraste. Aqueles que dizem estar em Cristo devem andar como ele andou. Senão, temos o contraste daquilo que é a soberba, a vaidade do ser humano.
Então a reflexão que vos trago hoje, esta noite, é de uma personalidade bíblica muito conhecida nossa. Uma personalidade bíblica que foi um homem que seria grande por duas razões. Grande pelo seu caráter e grande pela sua missão. E através dos seus hábitos, sobretudo de temperança, através da presença do Espírito Santo, da forma como ele se preparou, tornou-se um dos maiores reformadores da história. O seu caráter era forte, tinha uma grande autoridade que estava relacionada certamente com a missão que ele tinha. E a personagem que vos falo é João Batista. João não foi o único que nasceu para ser grande diante do Senhor. E realmente vamos daqui a pouco ler o texto que fala desta grandiosidade para com João Batista. Mas aquilo que nós podemos ver é que diante de Deus, qualquer um de nós que aqui está, qualquer daqueles que está em casa, qualquer um de nós pode ser grande diante do Senhor. Em Mateus 11:11, não tenho no slide, mas vamos procurar ler. Mateus 11:11 diz o seguinte: porque é esta grandeza de João. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então João nasceu para preparar o povo. João veio a este mundo para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus. Portanto, João Batista foi aquele que preparou a vinda do Messias. Então, prezados amigos, queridos irmãos, o que é que nós fazemos aqui hoje? Seguidores de Jesus, nós somos aqueles que devemos preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então, este homem extraordinário vai-nos mostrar algumas coisas que nós devemos desenvolver como seguidores de Cristo. Realmente, ele foi profetizado com muita antecedência, quase 400 anos antes, pelo profeta Malaquias, que dizia que haveria de vir um mensageiro, e foi certamente este apóstolo João que vai entrar em cena num contexto muito difícil, em termos de sociedade, num contexto em que havia o caos político, havia certamente o caos social e também religioso. E às vezes nós não compreendemos muito bem a forma como Deus age perante as situações. Realmente, com Deus as coisas às vezes são muito diferentes daquilo que nós possamos pensar. E quando as coisas estão muito mal, quando vemos este contexto em que João Batista vai surgir, quando as crises são grandes, irmãos, e agora podemos dizer estamos a viver uma grande crise, é nessa hora que Deus suscita as personalidades principais, é que Deus suscita personagens principais. Helena White tem um texto, aliás, ela foca muito este aspecto do mensageiro João Batista, e ela tem um trecho muito interessante no Já Todas as Nações que diz: durante algum tempo a influência do Batista sobre a nação fora maior do que a dos principais sacerdotes e príncipes. Houvesse ele se anunciado como Messias e fomentado um levante contra Roma, sacerdotes e povo se teriam reunido em torno do seu estandarte. Todas as atenções que falam à ambição dos mundanos conquistadores, Satanás se apressara em dispensar a João Batista. Mas tendo, embora diante de si as provas do seu poder, permanecera firme em recusar o deslumbrante preço do suborno. As atenções nele fixadas encaminhara para outro. Certamente aqui o outro com letra maiúscula percebemos a quem que se refere e já vamos mencionar isto.
Realmente Satanás tem uma forma muito astuta e percebia o quanto a fama de João Batista se espalhava. Mas este homem estava extremamente ligado a Deus e percebia qual era verdadeiramente a sua missão. Precisamos de certamente compreender que não é só o nascimento de João Batista que ultrapassa o nosso entendimento. É certamente toda a sua vida, toda a sua missão, toda a sua jornada, que acabou por ser curta, que contraria muitas vezes as nossas expectativas humanas. Ele nasceu para ser grande, mas grande diante do Senhor. Nunca frequentou nenhuma escola de profetas, não foi certamente alguém que se tornou grande e reconhecido muitas vezes pelo povo, tinha muitos seguidores, mas a sua vida foi, e nós percebemos a determinada altura, que a sua vida foi repentinamente tomada, finalizada, e chegou a uma altura que este homem, que era a personagem principal, simplesmente saiu de cena. João, que nasceu com uma missão definida, o João que ajudou outros a desenvolverem-se, a arrependerem-se, enquanto ele permaneceu certamente fiel nos seus valores. O João que decidiu diminuir para que o Messias, para que Jesus Cristo crescesse. Foi este João que se considera somente uma voz que está a preparar o caminho. É este João, João Batista, que enfrenta várias crises, que muitas vezes também teve as suas dúvidas e que precisou de ser encorajado. Mas é extraordinário que João tem umas palavras que nos tocam profundamente. Eu não sei se tenho projetado, creio que não, mas em Marcos 1,7, vamos ao Evangelho. Aliás, todos os Evangelhos falam de João Batista, portanto nós podíamos andar aqui de Mateus, Marcos, Lucas, João. E em Marcos capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das suas alparcas. Portanto, esta humildade deste homem que vê que realmente alguém maior tinha uma missão muito maior que a dele, e ele dizia que nem era digno de desatar as alparcas. E finalmente mais um outro trecho que vemos que tem a ver com um período crítico que João Batista vai passar, em que no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 26 a 30, foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou o enviado diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve regozija-se muito mais com a voz do noivo, da noiva. Assim, pois, este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João conhecia muito bem o papel que Deus lhe tinha atribuído. Mas muitas vezes os seus discípulos, e aqui vemos que aqueles que foram se dirigir a ele, que até o tratavam por rabi, por mestre, muitas vezes os seus discípulos e amigos não compreendiam o que se estava a passar. E então tem muitas vezes esta interpelação. Eram amigos de João, mas também queriam ser importantes, devido certamente à relação com ele e à atenção que este homem obtinha. Então eles traziam notícias intrigantes sobre a crescente popularidade de Jesus Cristo. Não foi certamente fácil para João resistir a estas notícias de impopularidade.
ou seja, a sua popularidade estava a diminuir. Não foi fácil ignorar o desafio dos sentimentos que lhe eram despertados pelas notícias acerca do sucesso daquele de quem tinham falado e de quem tinha pronunciado tantas considerações, ou seja, Cristo. E olhando com fé, certamente o Redentor, este homem acaba por se erguer e perceber que era importante que o Cordeiro de Deus, que as atenções de todas as pessoas fossem para o Cordeiro de Deus. Queridos irmãos, todos nós gostamos de ser úteis na causa de Deus. Todos nós temos propensão, e ainda bem que é assim, em ajudar aqueles que nos pedem ajuda. Todos nós desejamos ser úteis, mas não gostamos quando as pessoas a quem nós ajudamos sejam muitas vezes mais talentosas do que nós, sejam mais populares e mais admiradas do que nós. Assim, João enfrentou estes sentimentos e os seus amigos aumentaram muitas vezes o fosso quando lhe o interpelavam com estas questões. Mas João percebeu que estava-se a começar a desvanecer no anonimato. Enquanto, certamente, Jesus da Galileia, Jesus da Nazaré, multiplicava o pão, transformava certamente a água em vinho, curava doentes, expulsava demónios e, cada vez mais, a personagem de João começava a esvanecer-se porque todos procuravam Jesus. E é um período que João vai viver de dúvida e que o Evangelho de Lucas vai dizer que os discípulos, mais uma vez, os discípulos de João Batista, no capítulo 7, versos 18 e 19, contavam-lhe todas estas coisas. Acabavam por ir contar a João o que é que estava a acontecer. E chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Até aqui João, neste período crítico, acaba por ter uma grande dúvida. E imaginemos realmente como é que ele se terá sentido. Os seus discípulos ali estavam a questionar se haveria outro mestre, ou era aquele. E ele estava, neste momento, onde é que encontrava João? Numa masmorra escura, numa cela de uma prisão. Ele que tinha preparado o caminho, tinha sido certamente o primeiro a chegar. E agora estava a perder o seu lugar. Estava certamente a ser esquecido, abandonado e nem sequer era visitado. Queridos irmãos, a pior coisa que pode acontecer é ser esquecido. E isto às vezes é muito mais difícil de suportar do que, se calhar, estar numa cela de uma prisão. Que bom que o nosso Deus não se esquece de nós. João Batista compreendeu que existe um mundo onde se deve diminuir para que quem está ao nosso lado muitas vezes possa crescer. No princípio, João era seguido por uma grande multidão de pessoas que o ouviam atentamente, mesmo quando ele os admoestava fortemente. E sabemos que João muitas vezes tinha um discurso forte e duro. Mas ele até tinha discípulos. O número de seguidores aumentava constantemente. Mas depois, a determinada altura, tudo isso começou a diminuir. E realmente, quando os seus discípulos vão interpelá-lo, há uma frase muito bonita que serve de base à minha meditação de hoje. É que João Batista vai responder de forma extraordinária: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João ajoelhou-se como um verdadeiro líder, porque aquilo que ele almejava estava no futuro, estava na eternidade.
quando alguém se sacrifica, quando alguém entrega a sua posição e importância a outra pessoa, certamente que João decidiu aos poucos sair de cena. Aos poucos percebeu que já tinha cumprido a sua missão. Fez algo incrível. Começou a diminuir propositadamente para que Jesus pudesse crescer aos olhos de toda a multidão. João já não pregava tanto, já não aparecia multidões junto ao Jordão, tornou-se cada vez mais pequeno, cada vez mais desapareceu de cena. Mas ele certamente ajudou a aumentar a imagem e a importância de Jesus Cristo, porque ele trabalhou no desvanecimento da sua própria imagem. É um grande contraste quando nós vemos outras passagens na Bíblia e, sobretudo, uma que nós conhecemos muito do profeta Isaías. Uma posição muito diferente. Eu creio que também não tenho a passagem aqui, não, mas os irmãos conhecem quando diz: e tu dizias no teu coração, Isaías 14, versos 13 e 14, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos o eu, o orgulho, o alvo é subir, o trono, as altas nuvens, e assemelha-se muito àquilo que os valores da nossa sociedade vincam, que é, acima de tudo, e que às vezes até os mídias oferecem, que é o orgulho, a vaidade, a soberba, o ser notado. Um grande contraste com aquele que deve ser o exemplo de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 7, versos 6 e 7, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então aqui nós vemos realmente o grande exemplo de Jesus Cristo. Nós vemos muito até quando o apóstolo João escreve que Jesus sabia o que ia acontecer. E depois o que é que ele fez? Deitou água numa bacia, cingiu-se de uma toalha e foi lavar os pés a cada um dos seus discípulos. Cristo deixou de lado a sua vestimenta real, deixou o seu trono celestial e desceu ao nível mais baixo, às profundezas da humilhação e da humildade, para nos salvar. Aqui vemos o grande contraste deste grande conflito em que estamos todos envolvidos, entre o egoísmo, o orgulho, a autoexaltação e, por outro lado, o sacrifício, a humildade e o serviço, que são os valores do reino celestial. Compete-nos a cada um de nós, queridos irmãos, queridos amigos, escolher. Escolher tal como João Batista, que nos demonstra como é que são os verdadeiros heróis, as verdadeiras personalidades, que são aqueles que têm espírito de serviço e de humildade. Queridos irmãos, queridos amigos, todos nós estamos aqui, temos que passar num teste. E o teste é certamente a nossa entrada na vida eterna. Qual é a nossa passadeira vermelha? Qual é o caminho que eu quero fazer com Jesus Cristo? É o caminho que conduz ao Calvário, o caminho que me leva ao arrependimento, me leva à humilhação do meu próprio eu? Ou, por outro lado, eu quero percorrer essa passadeira vermelha do orgulho, da vaidade e da soberba? Existem sempre dois palcos, dois cenários, duas cenas neste mundo que é a nossa vida.
Um é certamente o cenário do mundo, dos valores do mundo, e outro são os valores celestiais do reino que Jesus nos está a preparar. Temos então de escolher. E esta passagem que também encontramos nos escritos da irmã White diz: contemplando com fé o Redentor, João se erguera à altura da abnegação. Não procurava atrair os homens a si mesmo, e sim erguer-lhe os pensamentos mais e mais alto, até repousarem no Cordeiro de Deus. Ele mesmo fora apenas uma voz, um clamor no deserto. Agora, com alegria, aceitava o silêncio e a obscuridade, para que os olhos de todos convergissem para a luz da vida. E os que são fiéis à sua vocação como mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmos. Então, meus queridos irmãos, o meu desejo para mim, para vós, é que à nossa volta possamos ver que às vezes há outros que crescem, que se tornam mais preponderantes, mas acima de tudo, o verdadeiro Evangelho exalta a Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho e a verdadeira missão é que não seja o homem a ser exaltado. O maior desafio para mim, o maior desafio para si, querido amigo, é que sejamos diminuídos, que a importância de matar o nosso próprio eu, de eliminar o orgulho, a soberba e a nossa própria vontade. Onde estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus? Onde estaria cada um de nós, que somos pecadores, se não fosse certamente a vinda de Jesus Cristo a esta terra? Neste filme da história da nossa vida, o ator principal é Jesus Cristo. O ator principal é o nosso Salvador. Nós somos apenas personagens secundárias. Não somos figurantes. Porque neste filme, que é a nossa vida, Deus nos dá uma missão. E Deus não nos quer só como figurantes. Os figurantes pouco fazem. Deus quer certamente um envolvimento da nossa parte. Sejamos ativos na missão de Deus e não figurantes que passam despercebidos. Agora, não possamos pôr o nosso eu em preponderância. Não é o eu que deve ser exaltado. É que Deus possa utilizar cada um de nós como mensageiros. Mesmo que muitas vezes a nossa forma de estar às vezes seja despercebida, mas o que importa é a nossa relação com Deus e aquilo que estamos a fazer para Ele. Aquele que merece toda a honra e glória é certamente Jesus Cristo, que se humilhou para nos salvar. Assim, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, e para mim também, é que cada um de nós não tenha o orgulho e a vaidade de ser o ator principal. Nem devemos ser figurantes. Devemos ser, se calhar, secundários, mas envolvidos na missão que Deus nos confiou. Que possamos desenvolver na nossa vida estes atributos que João tão bem desenvolveu. É a minha oração para vós e para mim esta noite.